Parábola do semeador, todos conhecem, né? Eu não vou aqui contar a parábola do semeador, porque eu acredito que todos vocês sabem de cor, mas eu quero só ressaltar aquele detalhe de quando Jesus explicou o caso das sementes que caíram entre os espinhos. Quais eram os espinhos? Leia aqui comigo. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas que sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Nós vivemos hoje uma realidade. Eu tenho certeza que não é a realidade dos que estão aqui, mas pode ser que vocês se identifiquem com essa realidade lá com a membresia da sua igreja. Cristãos infrutíferos, membros que têm uma comunhão rasa ou ausente, pouco ou nenhum envolvimento na missão. Se identificam com isso nas suas igrejas, nas comunidades que vocês lideram? Infidelidade na devolução dos dízimos das ofertas, infidelidade na guarda do sábado, insensibilidade. Há ali uma campanha de arrecadação, uma campanha do mutirão de Natal, da recolta, parece que as pessoas estão ali insensíveis aos apelos, ou mesmo uma campanha para arrecadação, para fazer uma reforma na igreja, as pessoas parecem que não querem colocar a mão no bolso. Uma religião de aparências. Por que será que isso está acontecendo? E aí, nesse texto que nós lemos, Jesus fala dos cuidados do mundo e da fascinação das riquezas. Dois tipos, duas espécies de espinhos que tomam os pensamentos, os recursos, o tempo e a saúde das pessoas. Tudo é mobilizado no sentido de correr atrás de ganhar dinheiro ou correr atrás de pagar dívidas. Concordam? Hoje eu vou começar destacando o primeiro tópico, os cuidados do mundo. Algumas estatísticas. Vou colocar aqui para vocês. Eu não imaginava que eu teria uma tela tão grande, né? Então dá para vocês verem muito bem aqui. O endividamento das famílias brasileiras só vem crescendo. E antes da pandemia, esse endividamento ele estava aqui na casa de 60% quase. Oscilava um pouquinho, próximo ali de 60%. Já em 2019, começou a haver uma progressão nesse endividamento e creio que em função da pandemia, muitos se viram ali com dificuldades financeiras, não tinham uma reserva para emergência, precisaram tomar dívidas e também uma parcela significativa da população que ainda não era bancarizada passou a ter conta bancária para poder receber o auxílio emergencial. Vocês se lembram disso? Eu já fui bancária, como o pastor citou aqui. Quando você vai abrir conta em banco, se o seu nome está limpinho, a primeira coisa que o banco vai fazer é o quê? Te oferecer crédito. Vai ali já aprovar um limite de cheque especial na sua conta, vai te dar um cartão de crédito. Agora imagina o que é isso nas mãos de uma pessoa que até então não era bancarizada e certamente não teve educação financeira para lidar com esse crédito. De toda forma, a gente vê aqui uma progressão bastante significativa. Esse número já atingiu 77%, dado que eu puxei aí de julho de 2024, bem recente. Agora, esse quadro aqui eu quero explorar um pouquinho mais com vocês. Se você olha para a população cuja renda familiar é de até 10 salários mínimos, esse número que lá no total era 77%, nessa população, falei 77 ou 74? Perdão, 77. Na população que ganha até 10 salários mínimos, eu não estou falando de renda individual, aqui é a renda familiar, ok? A maior parte da população. Esse número de endividamento, esse percentual de endividamento, já atinge 8 em cada 10 famílias. Se nós pegarmos a população da nossa igreja, muito provavelmente 8 entre 10 famílias estão nesse quadro de endividamento. Agora, o endividamento pode ser cheque especial, cartão de crédito, pode ser qualquer linha de crédito. O que eu quero chamar a atenção é esse gráfico aqui em forma de pizza. Você está vendo essas duas cores mais escuras? 14% dessas pessoas não tem como pagar a dívida no próximo mês. E 31% tem contas em atraso. Se a gente for pensar que quase metade desses devedores já estão financeiramente quebrados. A diferença é que uns estão um pouco quebrados,
e outros estão muito quebrados. Na população de maior renda, tem também um certo nível de endividamento, mas essa situação mais crítica é um percentual bem menor do que na população que ganha, cujas famílias ganham até 10 salários mínimos. Agora, o que isso traz de impacto para a nossa igreja? Pode tirar foto. O que isso traz de impacto para a nossa igreja? O que isso traz de impacto para a nossa vida? Uma estatística que é de março de 2020. Essa estatística pegou dados anteriores à pandemia, então eu acredito que isso piorou em função da pandemia. Mas 8 em cada 10 inadimplentes sofrem algum tipo de impacto emocional. E veja, quais impactos são esses? 64% relatam ansiedade, 58% estresse e irritação, 56% tristeza e desânimo, 55% angústia e 54% relata sentir vergonha. E esse sentimento de vergonha, ele é mais acentuado entre as mulheres. Agora você está lá na sua igreja, fazendo um apelo para que a pessoa se exponha, ela assuma uma classe de escola sabatina, ela lidere um ministério, só que ela está sofrendo disso tudo aqui e está sentindo vergonha por causa de problemas financeiros. Olha os espinhos. A palavra vai ficando infrutífera. Essa pessoa acaba vivendo ali dentro da igreja de uma forma sem atividade. E olha os impactos que isso vai produzindo para a vida da pessoa. Alterações no sono, insônia ou sonolência, aumento ou perda de apetite, fica uma pessoa improdutiva, desconta em algum vício, inclusive comida. Mas o que eu quero chamar mais a atenção de vocês está aqui nas linhas de baixo. Nós temos um programa na nossa igreja chamado Quebrando o Silêncio. Não temos? Dentre os impactos emocionais que nós vemos em função de problemas financeiros, eu quero destacar esses dois últimos. Agressões físicas ou verbais. No caso, nesse primeiro caso aqui, agressões verbais a familiares e amigos. E no último caso, agressões físicas. Nós estamos falando de mais de 20% de causas de agressão por conta de problemas financeiros, mas não para por aí. 5 em cada 10 casais brigam por causa de dinheiro. Essa também é uma estatística de uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil. E olha que coisa, motivos das brigas: gastar além das condições financeiras, gastar tudo que ganha, discordância sobre os gastos da casa. Tem vários motivos, mas um eu quero destacar, que está aqui. Ele ou ela esconde os gastos que faz. Sabe qual é o nome disso? Tem um nome, chama-se infidelidade financeira. Quando o cônjuge esconde do outro os seus gastos, ou até a sua renda, o outro não sabe quanto que o cônjuge ganha. A esposa não sabe quanto o marido ganha, o marido não sabe quanto a esposa ganha, não sabe onde gasta, ou às vezes até dividem algumas contas, mas outras deixam escondidas. Infidelidade conjugal. Motivos para preocupações. Vou voltar, pode tirar a foto. Motivos para preocupações. Espinhos que estão afetando a saúde emocional das nossas igrejas. Espinhos que estão afetando a qualidade de vida das nossas famílias. E tudo por causa de problemas, preocupações. E quais são as principais causas? Né? A gente tem, em primeiro lugar, não ter um controle orçamentário. Eu não trouxe estatística aqui, mas metade dos brasileiros não pratica o hábito de ter um orçamento, de anotar quanto ganha e quanto gasta. Segundo motivo, gastar tudo ou além do que ganha. Terceiro, não ter uma reserva para emergências. Quarto, não ter uma poupança para o futuro. E quinto, estar com as dívidas cada vez mais acumuladas, alto nível de endividamento. Eu vou falar especificamente sobre o segundo item. Gastar tudo ou além do que ganha. Vamos fazer um exercício aqui comigo? Olha para essas duas imagens. Quem desses dois vocês acham que tem o melhor padrão de vida? Vou colocar aqui o na verdade, da direita de vocês ou da sua esquerda? Da esquerda. Vocês estão divididos, vamos lá. Quem que acha que é o da sua direita?
Da sua direita ali, né? Quem que acha que é o da esquerda? Não, ficou bem empatado. Vocês estão bem indecisos. Veja só. Vamos ao texto bíblico? O que diz a Bíblia? Lê comigo. Alguns que são pobres fingem ser ricos. Outros que são ricos fingem ser pobres. Isso está lá em Provérbios 13, verso 7. Deixa eu explicar uma coisa. Opa, volto. Provérbios 13, verso 7. O falso rico, aquele que finge que é rico, mas não é. Rico ganha para gastar, o pobre gasta. Olha só. Boa, vou pegar essa para a próxima palestra, irmão, se me autoriza? Olha só, o falso rico compra coisas que não pode, com dinheiro que não tem, a fim de parecer para os outros algo que ele não é. Conheço diferente essa música. É? Mas é mais ou menos por aí, né? Nem tudo é o que parece. Essa imagem fala muito para mim. É verdade. Veja, padrão de vida é o que a gente vê. Padrão de vida é o que a gente vê. Não necessariamente o padrão de vida traduz a riqueza de uma pessoa. Se você comparar esses dois coelhinhos aí, quem parece ter o melhor padrão de vida? Da direita. Né? Agora, quem parece ser mais rico? Só que está escondido, né? Não é o que os outros estão vendo. Percebem? Eu gosto demais desse texto aqui, porque ele me ensina uma coisa. Camila, prefira ser uma falsa pobre do que ser uma falsa rica. Vocês concordam? Sim. Padrão de vida é aquilo que a gente vê. Então, o que é um padrão de vida bom? É aquele que cabe no seu orçamento. Do contrário, alguém vai ter que bancar. Vocês concordam? Sim. E quem que vai bancar? O cartão de crédito, o crediário lá do lojista, o cheque especial, o CDC, o consignado, familiares. Você já... Como que é a vida de quem deve? Pra agiota. Às vezes é melhor dever para agiota do que dever para um familiar. Não é verdade? Queridos, se o padrão de vida não cabe, no orçamento, alguém tem que bancar. E esse alguém vai cobrar. Volta o coelhinho? Você gostou do coelhinho? Eu vou voltar lá para você. Olha só. Tem uma pesquisa do Banco Central que se chama Cidadania Financeira, tá? E essa pesquisa do Banco Central... Opa, estou voltando. Essa pesquisa do Banco Central apontou, vocês talvez não consigam enxergar aí, mas ele fez uma diferenciação das principais linhas de crédito e quantos clientes os bancos têm em cada linha de crédito, tá? E ele fez essa diferenciação por faixa de renda. O que está mais para cá, para o meu lado, é o pessoal de mais baixa renda, que ganha até R$ 1.500. Isso por indivíduo, tá bom? E quem está mais para lá é o pessoal de mais alta renda, que ganha acima de R$ 21.000. No meio está o pessoal que ganha de 1.500 a 5.200. Isso representa 40% da amostragem. Aqui tem 50% dos clientes de banco. Aqui tem 40% dos clientes de banco. Ou seja, daqui e daqui nós estamos falando de indivíduos que ganham menos do que R$ 5.200. Aqui são indivíduos que ganham de 5.200 até 21.000. Representam 9% da população de clientes de bancos. E aqui 1% da população de clientes de bancos que ganham acima de R$ 21.000. Agora, olha o que tem de comum dentre todos eles. Esse verdinho aí, você sabe o que é? Cartão de crédito. Cartão de crédito. Cartão de crédito é uma linha de crédito que é praticamente universal, né? Ela acessa todas as camadas de renda. A diferença é que o rico vai ter um limite de crédito maior e o pobre vai ter um limite de crédito menor. E aí o que o pobre faz? Ele vai numa instituição, tem lá um limite de crédito, vamos supor, de R$ 2.000, ele vai em outra instituição, oferecem para ele outro cartão, e ele consegue outro limite de crédito de R$ 2.000.
E ele vai em outra instituição, mais outro limite de crédito de R$2.000. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a instituição financeira ela faz uma análise de crédito e aprova um limite de crédito, ela está dizendo assim, olha, sabe para a criança, quando a criança vai na beira da piscina, e o pai chega e fala, ó, até aqui você pode ir, daqui para cá fica perigoso, não avança. Não é assim? Ou que você está lá no mar com seu filho pequeno, eu tenho 3 pequenininhos, então até aqui dá para ir, ó. Daqui para cima você não vai, porque senão pode vir uma onda e te derrubar. Não é assim? O limite de crédito do cartão que a instituição aprova, não é porque ela não foi com a sua cara e não quis te dar, é porque ela analisou a sua condição financeira, a sua capacidade de pagamento. E falou, até aqui é o limite seguro para você. Daqui para cima vai ficar perigoso. Aí o que a pessoa faz? Ah, tá bom. Eu vou então pegar o baldinho da outra instituição, vou pegar mais um pouquinho de limite, mais um pouquinho, daí a pouco o limite não está compatível com a... Não é nem com a capacidade de pagamento dela, não está compatível com o que ela ganha, com o que entra por mês. Veja, nós estamos mal acostumados. Eu vou só passar aqui, depois se quiser você pode fazer a lição de casa. Lá em Levítico capítulo 25, nós temos Deus orientando o seu povo sobre como deveria lidar com pessoas em dificuldades financeiras. Quando alguém se vir em dificuldade financeira, se você for lá em Levítico 25, você vai ver verso 25. Se o teu irmão empobrecer, verso 35, se o teu irmão empobrecer, e verso 39, se o teu irmão empobrecer, são 3 situações. E vai numa progressão. Primeiro, se ele tivesse uma dificuldade, ele podia vender parte das suas posses. E ele vendia parte das posses para levantar recursos e chegava um ano, que era o ano do jubileu, em que aquelas posses voltavam para a família. Ok? Primeira alternativa. Segunda alternativa, quando ele se via numa dificuldade, não tinha mais o que vender, aí sim ele ia tomar um empréstimo. E Deus, na sua sabedoria, orientou que emprestasse, que não deveria cobrar juros e também não deveria exigir uma garantia que fosse prejudicar a dignidade de quem estava pegando emprestado. Por exemplo, não podia pegar a capa da pessoa em garantia, não podia pegar a pedra de moer, porque era a forma de subsistência dele. Não podia exigir uma garantia desproporcional, entende? Deus protegendo o seu povo e orientando. E por último, se a pessoa não tinha mais o que vender, não tinha como pedir emprestado, ou tinha já pedido emprestado o máximo que tinha condições de pedir e não tinha como pagar, aí a terceira alternativa, ela se vendia como escravo. Você se lembra da viúva que chegou para o profeta Eliseu lá em 2 Reis, capítulo 4? O que tinha acontecido? O credor chegou, ela não tinha como pagar o empréstimo. O que o credor ia fazer? Ia pegar os seus 2 filhos como escravos. Então veja, no tempo bíblico, tomar emprestado era uma coisa extremamente grave, não era assim uma coisa banal. E mais, se você vai para Provérbios, no capítulo 22, verso 7, você vai ler o seguinte: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Veja, a Bíblia não nos proíbe contrair dívidas. O que a Bíblia nos proíbe claramente lá em Romanos 13, verso 7 e 8, é sermos inadimplentes. Você pode ter dívida, a Bíblia não proíbe ter dívida. O que a Bíblia faz é não recomenda que tenhamos, certo? Agora, se você tem dívida, você deve pagar. Porque Paulo lá fala em Romanos 13, verso 7, pague a cada um o que lhes é devido. E no verso 8, não fiquem devendo nada a ninguém. Se tem dívida, pague a sua dívida. Não seja um caloteiro, porque se você for um caloteiro, você está manchando o nome de Deus. Você está manchando o seu testemunho como cristão. Agora, não é porque a Bíblia não me proíbe contrair dívida que eu devo, então, liberar geral, né? Vamos nos endividar. Porque a Bíblia também orienta que quem toma emprestado é escravo. Ou seja, a dívida é uma forma de espinho. Ela está ali para... Vocês viram todas as estatísticas que eu mostrei? Não é uma coisa ideal. Eu devo evitar. E se eu tenho, eu devo me livrar dela quanto antes. Não devemos nos acostumar com a ideia de conviver com dívidas, porque elas nos limitam. Elas deixam a nossa mente ocupada com
Só que aí a gente está numa realidade hoje que é bem diferente dos tempos bíblicos, né? Você vai comprar qualquer coisa, já te oferecem, quer parcelar em quantas vezes? É no crédito ou no débito? No cartão, tá bom, quer parcelar? Você vai no supermercado, eles te oferecem para parcelar, não é verdade? Gente, eu fico pensando, quem que parcela comida? Porque vai ter que comer no mês seguinte. Infelizmente, existem famílias que estão numa situação tão grave de dificuldade financeira que estão usando o cartão de crédito hoje como se fosse uma extensão do salário. Acabou o dinheiro, passa no crédito para continuar comprando o básico. Mas a gente não pode se acostumar com essa ideia. Não pode. O cartão de crédito não é uma extensão do salário. E essas ofertas nós temos que olhar com cuidado. Eu trouxe um exemplo aqui, mas eu vou pular, porque não vai dar tempo para eu explorar um outro aspecto. Mas só para eu dizer o seguinte, ter dinheiro na mão é sempre melhor. É sempre melhor você fazer uma compra planejada. Eu vou explicar bem rapidinho isso daqui, o que é. Tá vendo essa barraca aqui? Quem é líder de desbravador aqui? Conhece a barraca, né? Essa particularmente não, mano. Ah, sério? Não. Eu só conheço aquelas mais comunzinhas. Essa aqui é uma das tops do mercado lá da Quechua. É o sonho de consumo. E ela é sempre oferecida na faixa de uns R$1.800. Nosso clube estava olhando para adquirir, porque a gente estava precisando trocar. E certa vez a nossa líder de desbravador lá falou, olha, está tendo uma promoção. Vocês estão vendo alguma promoção aqui? Tem algum destaque aqui? Não. Estou vendo ali, ó, 15% off, mas aqui não tem nenhum. Só que aqui tem uma informação. Estava sendo oferecida por um desconto de R$1.800 para R$1.200. Não tinha alarde nenhum, mas quem pesquisa e acompanha ia observar que era uma baita promoção. Agora, se lá atrás, não, mas espera aí, ele faz em 10 vezes de R$179,99 e à vista é o mesmo valor, R$1.799, ou seja, você divide R$1.799 por 10, vale mais a pena então comprar parcelado, não está me dando desconto nenhum. Se você tivesse uma semana antes feito essa decisão, falar, vou aqui parcelar, então vou comprar em 10 vezes, teria perdido uma semana depois a promoção, R$1.200. Veja, ter o dinheiro em mãos abre muitas portas, porque você ter paciência, pesquisar e guardar para comprar à vista, numa hora você chega numa boa oferta. E aqui eu tinha feito uma continha. Se você pega esses R$179 por mês e guarda numa aplicação bem conservadora, 0,68% de juros ao mês, em 7 meses você já teria juntado mais do que o suficiente para comprar uma barraca à vista, naquela promoção que ele abriu. Irmã, eu fiz melhor, eu pesquisei a fábrica e com o CNPJ da igreja eles venderam para as metades. Parabéns, olha só. Mas isso tem que ter o quê? Paciência, pesquisa, tem que juntar o dinheiro. Mas a gente não se esforça para juntar o dinheiro, mas a gente se esforça para pagar uma parcela que no final vai sair mais caro. Por que isso? Porque a gente é imediatista. A gente se habituou a conviver com dívida, mas quem toma emprestado é escravo. A gente tem que entender que a dívida não é algo ideal. Ela pode ser ali, talvez, em uma situação ou outra necessária, mas na maior parte das vezes a gente tem condições de guardar, pesquisar, pechinchar para não precisar entrar nas dívidas. Vamos avançar. Eu falei sobre um exemplo de espinho, que é a dívida. Vou falar agora do outro espinho, Fascinação das Riquezas. Esse livro aqui, vocês leram? Foi distribuído esse ano. Lê? Na página 201 desse livro, a gente tem uma história. Ellen White está lá em 1905, numa reunião campal na Califórnia. Já velhinha, né? E se aproximam dela falando sobre um investimento que estava ali fervendo. Todo mundo queria entrar naquele mercado, que era investimento em companhias de mineração e companhias de ferrovia. Vamos só entender um pouquinho desse contexto. Que ano que é? 1905, certo? Pouquinho antes, um pouquinho mais de 100 anos antes, os Estados Unidos tiveram a sua independência. Né? Tinha 13 colônias aqui na costa do Oceano Atlântico e se tornaram independentes. Qual era a principal
estratégia que os colonos, agora independentes, adotaram. Precisamos ocupar o território. Só que tinha uma grande dificuldade. Além de ser um território extremamente extenso, tinha também uma barreira geográfica importante, as cadeias rochosas. E se você for rememorizar aqueles filmes de faroeste, né? Aqui, por exemplo, tem uma figura que mostra um pouco qual era o desafio. Uma extensão territorial super vasta, e as famílias que se dispunham a fazer essa ocupação, elas tinham que desbravar, literalmente, né? Abrir estradas, construir casas, fundar escolas, não tinha rede de saúde, tudo era muito difícil. Então, por causa disso, houve um incentivo para que as pessoas tivessem ali uma motivação a mais para desbravar essa ocupação territorial. E essa motivação, não sei se está dando para vocês enxergarem, vocês conseguem ver aqui que tem 2 homens cavando num barranco, numa rocha? Sim. Essa foi a chamada Corrida do Ouro, porque se espalhou a notícia de que na Califórnia, ou seja, na costa leste norte-americana, se espalhou a notícia de que lá havia ouro. Então eles começaram a mobilizar as pessoas para que migrassem para o leste, né? E a gente vê aqueles filmes de faroeste que a gente adaptou para o português. Faroeste é Far West, que é o leste distante, né? Far West, obrigada. O leste distante. E veja, as pessoas estavam ali incentivadas pela expectativa do enriquecimento. Nesse ínterim, né, dentro dessa estratégia toda, também começaram a cortar o território norte-americano com estradas de ferro. E a primeira ferrovia transcontinental dos Estados Unidos foi inaugurada em 1869. Eu creio que Ellen White deve ter participado de algumas das primeiras viagens dessa ferrovia. Bom, o que será que ela respondeu para esses irmãos? Porque aparentemente tudo levava a crer que era um ótimo negócio, não é verdade? Mas ela foi orientada por Deus. E ela respondeu da seguinte forma: foi-me ordenado que alertasse ser isso uma cilada do inimigo para consumir ou reter os recursos grandemente necessários ao avanço da obra de Deus. É uma armadilha dos últimos dias para envolver o povo de Deus na perda do capital do Senhor que lhe foi confiado e que deveria ser sabiamente usado na obra de ganhar almas. Veja, nós não estamos falando apenas de um espinho. Nós estamos falando de uma armadilha que Satanás vai empregar. Já empregava naquela época. E vai empregar com cada vez mais força nos últimos dias, com a finalidade de fazer o quê? Vamos ler comigo de novo? Com a finalidade de fazer o povo de Deus na perda do capital do Senhor que lhe foi confiado, né? Vamos ler, ó. É uma armadilha dos últimos dias para envolver o povo de Deus na perda do capital do Senhor que lhe foi confiado e que deveria ser sabiamente usado na obra de ganhar almas. Uma armadilha que Satanás já usava ali e continuaria usando, e com cada vez mais insistência, especialmente no fim do tempo do fim, para fazer o povo de Deus perder o capital que o Senhor lhe confiou. Aplicação financeira. Você lembra da parábola dos talentos? Vamos cuidar de um, vou cuidar do dois. Você lembra do servo que trouxe um talento? Ele fez o quê? Ele devolveu o que ele tinha recebido, não foi? Sim. Agora imagina se ele virasse para o Senhor e falasse assim: o Senhor já ficou bravo dele só ter devolvido o que recebeu sem juros. Agora imagina se ele chegasse para o Senhor e falasse: perdi. Eu perdi. Veja bem, cilada dos últimos dias. Eu preciso falar. Não se chateie comigo, mas eu preciso falar. Hoje está se falando muito sobre um outro tipo de mineração, mas não é de minério de ferro. Eu não estou dizendo que esse é um negócio. Não estou dizendo que isso é um investimento ruim ou bom. Mas muitos estão se perdendo
empregando, apostando, sem conhecer do que se trata. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Essa tela aqui eu peguei num site chamado Cryptomarket. E eu pus até o horário. Eu consultei ontem e eu pus o horário, porque a cada minuto o preço mudava. 3,5. Um Bitcoin. Já ouviu falar? Um Bitcoin estava valendo ontem às 3,5 R$391.671,57. Um Bitcoin. Se você tivesse um Bitcoin e vendesse, poderia talvez comprar uma casa. O preço de mercado do Bitcoin, juntando todos os Bitcoins do mundo, multiplicando pelo preço unitário de cada um, daria 7.743.125.156.000 reais. Esse número é maior do que todas as empresas que são listadas na Bolsa de Valores brasileira. Todas. Sabe, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco? Junta todas elas em valor de mercado, não chega do valor de mercado do Bitcoin ontem, 3h30 da tarde. Ah, mas eu não tenho 391 mil reais para investir, então vou gastar talvez aqui 15 mil reais para investir em Ethereum, 5,69 para investir no Tether, 3.421 para investir no BNB. Tem mais de 9 mil opções de criptomoedas hoje nesse coin market. Agora, veja, aqui é só um gráfico da valorização do Bitcoin ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, em 25 de dezembro de 2022, ele valia 87 mil reais. Se você tivesse comprado um Bitcoin nesse dia e segurado até ontem, teria aí triplicado o preço quadruplicado quase o preço do seu investimento. Uma rentabilidade que chama muita atenção. Agora, se você não tem dinheiro para comprar um Bitcoin e tivesse comprado então um Ethereum, por exemplo, nessa data aqui do dia 11 de agosto de 2021, você teria gasto 26 mil reais e hoje estaria com 15. Ai, mas que escolha errada, né? Por que eu não fui comprar então Bitcoin? Vamos para outra moeda, aquele Tether. Se você tivesse comprado no dia 5 de novembro de 2022, teria pago R$ 5,81. Provavelmente teria comprado muitos, porque por R$ 5,81 você consegue comprar mais do que um. Mas ontem você teria 5,69. Estaria perdendo dinheiro. Você está com o dinheiro empacado por 4 anos. Andou de lado. Ah, não, mas está todo mundo falando desse mercado. Cuidado. Cuidado. Observa bem. Não sou eu que estou falando. Esse cara aqui, vocês já ouviram falar dele? Samidana? Olha só, ele é economista pela FAP, ele é mestre em economia pela FGV, ele é doutor em economia pelo IE Business School e ele é PhD em Harvard. Será que esse cara tem conhecimento para falar alguma coisa? Será? Numa entrevista que ele fez num programa chamado Pobre Show, do Eduardo Feldberg, o programa dele é muito bacana, só que ele é patrocinado por uma corretora de criptomoedas. Ele perguntou: e aí, o que você me diz sobre criptomoedas? Você investe em criptomoedas? E ele falou: não invisto. Por que você não investe? Aí ele respondeu assim: eu tenho muita dificuldade em entender qual é o preço. Eu não entendo. Pode ser que valha tudo isso? Pode ser. Mas eu não consigo ver ali o fundamento. Porque eu não entendo, então eu não invisto. Não tem um padrão, né? Da noite para o dia, altera. Quem controla isso? Será que isso é produto de um fundamento ou será que é produto de uma euforia? Né? Esse é o ponto. E aí, para a gente avançar, a gente está falando de criptomoeda, mas eu posso estar falando de uma coisa muito mais tradicional, como investir em uma ação. Você conhece esse camarada aí? Já ouviu falar? Ele já foi listado entre as 10 pessoas mais ricas do mundo. Na época que ele lançou as ações dessa empresa aqui, a OGX. Você está reparando que ele tem uma mão de petróleo aqui, uma mancha na blusa dele? Aqui, ó. Sim. Consegue ver? Olha que legal. Isso aqui é uma foto que foi tirada dele
no dia que a OGX abriu o capital. E do lado dele aqui eu cortei, mas tá a Dilma. Foi um evento. Já vê que você cortou. Foi um evento. E ele estava ali comemorando, e os investidores ali comemorando também. E ali ele tinha uma mancha de petróleo na blusa, mas essa mancha não era da OGX. A OGX até então não tinha extraído uma gotinha de petróleo de seus poços. Pegou emprestado de alguém essa manchinha aí. A OGX, na sua avaliação, né, quando foi aberto o capital, ela foi avaliada em 35 bilhões de reais. Só que até então ela não tinha uma gota de petróleo. Era tudo expectativa. E aí, veja, eu não estou aqui falando para você que criptomoeda é um negócio ruim. Só preciso falar para abrir o olho se o que você está comprando, se é que está comprando, é de fato fundamentado em coisas concretas ou é só expectativa. Cuidado, olha, porque se for só expectativa é uma especulação, não um investimento. Hoje, a maioria dos nossos pacientes com transtornos mentais A maioria dos seus pacientes com transtornos mentais são por quê? Tomou dinheiro emprestado para investir nesses mercados. E expectativa de que ia ganhar muito, porque você pega um empréstimo, pega um empréstimo pagando, sei lá, 2%, 3% ao mês, e eu espero que eu vou ganhar. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Olha que interessante esse negócio. Isso aqui chama muita atenção, principalmente dos nossos jovens. Tá vendo ali, ó, uma hora? Em uma hora o Bitcoin valorizou 0,42%. Em 24 horas, 3,30%. Em 7 dias, uma semana, 10,69. Aí você fala para o jovem, querido jovem, aplique em Tesouro Direto porque você vai ganhar 10% ao ano, 10,75 hoje, né? Ele vai querer? Eu ganho em 7 dias, eu ganho 10%. Aí você vai aqui nas outras moedas, ó, o Ethereum, 9,83. Isso é extremamente atrativo para o jovem e para aqueles que querem ganhar dinheiro rápido, mas eu quero trazer um texto para vocês, eu preciso avançar. Eu tenho só 2 minutinhos ali. Olha só o que aconteceu com a OGX. Euforia, especulação e fracasso. Quem comprou no pico, por R$ 23,39, amargou em outubro de 2013, 3 anos depois. Perdeu tudo. Não estou falando aqui de uma coisa nova, era uma ação. A diferença é que essa ação aqui estava baseada só em fumaça, expectativa. Esse livro aí que você leu, eu li também. Eu quero que você leia comigo o que está escrito na página 192. Lê junto comigo, por favor. Se esquecer tudo que eu falei, eu quero que você lembre dessa frase aqui. Os caminhos antigos, seguros e saudáveis de subsistência estão perdendo a popularidade. Dá uma pausa. O jeito tradicional de ganhar dinheiro está perdendo a popularidade, sim ou não? Sim. A ideia de acumular recursos, continua comigo, a ideia de acumular recursos materiais pelo ganho razoável do trabalho e da economia é desprezada por muitos como não sendo a mais adequada para esta época de progresso. Ela falou isso lá atrás. Agora, essa frase para mim é a mais dolorida de todas. Sabe por quê? Lê comigo. Alguns dos nossos jovens estão a ponto de se precipitar na ruína por causa desse ardente apego às riquezas. O que a irmã acabou de falar? Continua. Esse desejo de lucrar abre a porta do coração para as tentações do inimigo. E agora esse jovem que quer lucrar rápido, fora dos caminhos tradicionais, do trabalho, da economia, do esforço, da pesquisa, da espera, que é rápido, ele está entrando em outras coisas. Qual é o ponto comum? E eu trouxe só 2 exemplos aqui, poderia trazer vários outros. Qual é o ponto comum de todas essas situações? Não importa se é cripto, não importa se é ação, não importa se é tigrinho, se é bet, se é pirâmide. E só corrigir aqui uma fala para vocês não levarem daqui uma ideia errada.
Investir em ações é bom ou é ruim? É muito bom. Desde que você faça do jeito certo. E qual é o jeito certo? Tem um cara chamado Benjamin Graham. Alguém aqui já ouviu falar do Benjamin Graham? Não. Alguém aqui já ouviu falar de Warren Buffett? Quem é o Warren Buffett? Um investidor, um mega investidor, mais badalado do mundo, tem mais de 90 anos e ele é o mais rico. O Benjamin Graham foi o mentor do Warren Buffett. E o Benjamin Graham fala assim, ó, o investimento é aquilo que, depois de você fazer uma análise profunda, promete segurança do capital por um retorno adequado. Então, 3 coisas você tem que avaliar. Profundamente. Me disseram que aquela ação é boa, vou comprar. Não. Você vai analisar. Qual é a empresa? Qual é o negócio? Como que ela lucra? Onde que ela trabalha? Onde que vem a receita dela? Como é que é a operação dela? Quais os mercados que ela atua? Fez toda essa análise profundamente. Legal, você tem segurança que você não está pondo o capital do Senhor em risco de perder? Vai em frente. Ok? Agora os nossos jovens estão sendo atraídos para quê? Ganho acelerado. Ganho acelerado ilusório. E qual é o jeito que a Bíblia nos orienta a ganhar dinheiro? Esforcem-se. Lê comigo. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Crentes. Todos nós somos crentes, não somos? Sim. Todos nós cremos. Nós precisamos andar decentemente aos olhos dos que são de fora. Infelizmente, a gente muitas vezes tem andado sem dar um bom exemplo. E no campo das finanças. Sabe, eu tive a alegria de escrever esse livro. E eu posso dizer a você com todas as letras que esse livro é produto de um milagre. Mais que isso, esse livro é produto de um sonho que eu não sonhei. Sabe aquele texto que fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos? Isso aí é a prova. Eu não bati lá na porta e falei, eu tenho um livro aqui. Quer publicar? Esse não. O outro primeiro sim, mas esse não. E nesse livro, a proposta dele é levar para os membros da nossa igreja a ideia de viver para a glória de Deus. Como cidadãos não daqui. Cidadãos que estão aqui de passagem, mas que querem morar na pátria celestial. Por isso que é embaixadores do reino. Nós precisamos ser exemplo para quem está aqui. E dentro das finanças, inclusive. Mostrando que nós não queremos ficar aqui, nós queremos a pátria. Nós queremos voltar para a pátria celestial. Que nós possamos, somos todos chamados a glorificar a Deus nas nossas finanças. E que nós possamos fazer isso de modo a testemunhar para o mundo de que existe algo muito melhor do que tudo aqui pode nos oferecer. Eu tenho mais conteúdo a respeito desse assunto nas minhas redes sociais. Caso vocês tenham interesse, esse QR Code vai transportá-los para o meu Instagram e a partir dali você consegue ir para as minhas outras redes. Agradeço muito a atenção de vocês e já conto com as suas orações sobre o impacto desse livro para o futuro. Muito obrigada.